Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre não haja divisões. E o texto está lá em Efésios 4, do 4 ao 6, que diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, por que Deus não admite nenhum tipo de divisão na igreja? A doutrina divina, para descrever a igreja, usa a palavra corpo. Este vocábulo é empregado como metáfora do corpo humano. O corpo foi imaginado e desenhado por Deus para se mover sob perfeita unidade. Não existe nenhum tipo de possibilidade imaginável na mente divina ou mesmo na mente humana que um corpo possa ser dividido e a parte separada do todo possa continuar com vida. Se uma parte qualquer se desprende do corpo, seja por acidente ou por cirurgia, ou em caso de enfermidade, ela morre. Além de morrer, ela prejudica o corpo da qual foi separada. Por isso, quando o apóstolo Paulo menciona o falar uma mesma coisa, não ter divisões, viver em unidade, ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental, ele tem desenhado em sua mente a figura do corpo de Cristo. Está lá em Provérbios 6, do 16 e 19, diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, a sétima abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos, ou divisões. A palavra abominar, no seu sentido original, significa vomitar, ou seja, segundo o ensino de Provérbios, aquele que semeia contenda entre irmãos, que causa divisão, ele é abominável, ele é vomitável ao Senhor. Deus sabia que uma divisão gera morte, e o causador de tal divisão é responsável pelo que acontece com aquele que é tirado do corpo. O corpo sofre sempre com a ausência de uma parte. Jesus ensinou isso, que um reino dividido não pode subsistir, porque a divisão enfraquece o reino e o deixa deserto. A divisão da igreja é uma arma satânica contra os planos de Deus. Todo cristão tem o dever de evitar isso a qualquer custo, a divisão no reino de Deus. Às vezes nos prejudicamos para evitar uma divisão, mas ainda é melhor passar por um momento de perda do que deixar o nome do Senhor ser blasfemado, por nossa causa e, em consequência disso, promover rupturas no meio da igreja. O propósito de Deus é o aperfeiçoamento do corpo e não a divisão. Além de revelar através de Paulo o seu propósito do aperfeiçoamento, ele nos dá as medidas que ele mesmo estabeleceu para o seu corpo. Está lá em Efésios 4, do 11 ao 13. Ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o aperfeiçoamento é um processo que muitas vezes se torna doloroso. Não é nada fácil estabelecer numa comunidade um procedimento de adaptação permanente e perfeito. Pessoas de profundos desníveis culturais, sociais e espirituais, além de uma individualidade, possuem temperamentos e personalidades diversificados. Para Deus, o aperfeiçoamento é a soma e o funcionamento de tudo isso, sem a mínima possibilidade de um membro do corpo agir contrário ao outro. Não havendo sincronismo, o corpo não se movimenta. O prejuízo é total e não há aumento do corpo. O crescimento só vem quando o corpo está bem ajustado. Vamos continuando. Entenda agora porque Deus não pode e nem não permite, não pode permitir, não aceitar em hipótese nenhuma divisão no seu corpo. Por quê? A divisão impede o aperfeiçoamento. A imperfeição impede o serviço. A ausência ou a distorção do serviço impede a edificação do corpo. Sem a edificação do corpo, nunca se chega à unidade da fé. Sem a unidade da fé, não se chega ao pleno conhecimento de Cristo. Sem o conhecimento de Cristo, não se chega à perfeita varonilidade. E sem a perfeita varonilidade, nunca chegaremos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E se essas coisas não ocorrerem conforme a vontade divina, continuaremos, como explica a sequência do texto, sendo infantis na vida espiritual. Nosso comportamento será de crianças agitadas, sendo levadas de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela malícia dos homens que astuciosamente nos induzem ao erro. Então, era surpreendente
a quantidade e a revelação de dons espirituais na igreja de Corinto. Era de se esperar que uma igreja que abunde os dons fosse inteiramente unida em torno dos propósitos divinos e servisse de exemplo para seus irmãos em outras regiões. Mas o que se via em Corinto era um total desastre em matéria de divisões. Eles eram maduros nos dons espirituais, isto é, sabiam como buscar e receber os dons, mas eram infantis na visão, no propósito e no uso destes dons. Havia muitos absurdos na igreja de Corinto. O ciúme, as brigas, as provocações, as divisões, cada um queria ser mais importante ou aparecer mais do que o outro. Isso gerava confusão e divisão. Paulo frequentemente os chamava de carnais. Eles eram infantis e carnais, porque não tinham discernimento para compreender as coisas do Espírito. E por causa disso não podia dar ensino mais profundo e maduro em consequência da carnalidade. Uma igreja carnal não se aprofunda nas coisas do Espírito, é uma igreja infantil. A má atitude dos irmãos de Corinto estava destruindo o corpo de Cristo. Nós somos chamados para edificar o corpo e não para destruí-lo com as nossas insensatas atitudes. E esta edificação só é possível onde não haja divisões, nem contendas, muito menos ciúmes e carnalidades tolas. O modelo carnal de igreja desenvolvido em Corinto nos deixa 3 meditações básicas para reflexão e aprendizado. Primeiro, podemos ser uma igreja grande no país, mas não ser uma bênção para esse país. Seremos uma igreja que vive para si mesmo. Isso gera orgulho espiritual. Podemos ser uma igreja abundante nos dons e ministérios, e até na revelação. E mesmo assim vivermos dramáticas divisões internas e sem falar a mesma linguagem. Isso gera a destruição do corpo de Cristo. Terceiro, descobrimos, como exemplo de Corinto, que o segredo da vitória completa para implantar o reino de Deus é falar a mesma coisa, não ter divisões, inteiramente unidos, ter a mesma disposição e o mesmo parecer. Isso gera o cumprimento do propósito divino da igreja. Então, observe que não há restrição para tudo que os servos de Deus tentarem fazer debaixo da autoridade dele. Imagine uma igreja unida, cumprindo todo o propósito divino na terra, sendo considerada invencível. Eu creio que este é o sonho de Deus para nós. Então, se nós vivermos a unidade perfeita em Cristo, jamais haverá qualquer tipo de restrição à nossa maturidade, crescimento e conhecimento do Senhor e do seu reino. Então, para que você entenda, possa entender essa mensagem, quando o Senhor fala, não haja divisões, nós temos que entender que temos que falar a mesma linguagem, estar unidos, sermos obedientes à nossa liderança, estarmos debaixo de uma liderança, falarmos a mesma coisa, não ficarmos com contendas, com divisões, com fofocas, com intrigas, com disse-me-disse, eu acho isso, eu acho aquilo. A sua opinião é importante sim no reino, mas ela tem que estar debaixo de uma autoridade apostólica, uma autoridade pastoral, uma autoridade de mestre, uma autoridade de evangelista, uma autoridade de profeta. Debaixo dela você consegue expor a sua opinião e junto com essa autoridade vocês conseguirem chegar a um denominador comum, mas tudo debaixo de ordem e decência. Você não pode fazer as coisas ao seu bel prazer. Você não é livre para fazer as coisas ao seu bel prazer. Você é livre sim em Jesus Cristo para fazer a vontade dele. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.